relação ao financiamento, nós temos uma grave distorção, é que, embora o sistema político esteja constituído para atender o interesse público, o que é um sistema político? É um arranjo institucional para a integração entre Estado e governo, né? Tanto Estado e governo estão focados no interesse público, né? Quer dizer, o governo, que consiste num conjunto de indivíduos, agentes públicos e instituições públicas constituídas para a gestão do Estado, gestão de políticas públicas, né? Políticas públicas consistem, como nós já dissemos agora há pouco, no conjunto de propósitos e diretrizes para o provimento de bens e serviços públicos, bens e serviços destinados ao interesse público. Então, observem que interesse público é a tônica, não só principal, como única de todo o sistema político, Estado, governo. E, por conseguinte, o financiamento tem que ser público, exclusivamente público. Não tem sentido, em nenhum momento, se o sentido que foi engendrado é para entender interesses da elite, interesses do poder econômico, que tem o desígnio, o interesse de usar o Estado como instrumento de sua lucração, de sua obtenção de vantagens particulares, ou seja, o Estado instrumental do poder econômico. Então isso tem distorcido muito, né, a ponto de alguém achar razoável que um indivíduo ou uma organização possa financiar, dar dinheiro para partido, para eleição, para um agente público, não tem o menor cabimento, porque ele está destinado exclusivamente ao interesse público. E, por conseguinte, o financiamento tem que ser exclusivamente público, por conceito, por lógica. Nós, até um tempo, isso é um problema não só no Brasil, mas no mundo inteiro, até um tempo atrás nós tivemos uma situação mais grave, que deflagrou a Lava Jato e outras questões também que é importante que sejam esclarecidas aqui, né? A corrupção não é uma exceção de um agente público ou outro. A corrupção se torna uma necessidade inexorável em função do financiamento privado. Uma vez que um ente, um indivíduo ou organização dá dinheiro para a eleição, ele vai buscar o retorno, a recuperação desse dinheiro com vantagem. E ele vai vai buscar essa recuperação via desvio de recursos públicos, corrompendo o agente público, né? Então isso, pela estrutura, pela lógica, em tese, todo agente público tende a ser corrupto. É algo chocante, mas é lógico, né? Isso é uma questão bastante lógica. Até para que você se mantenha no cargo, conquiste o cargo, se mantenha no cargo, isso se torna uma pressão constante. Como resgatar? Como resgatar o agente político? Como deixar de resgatá-lo dessa condição de refém do interesse econômico? Com financiamento público exclusivo. Tem suas dificuldades, em termos de partilha, de divisão de recursos, né? Mas é a condição necessária, não é suficiente. O agente público e político pode ser corrupto, mas não é mais uma condição necessária, como nós temos hoje no Brasil, né? Por solicitação do OAB, o STF, por provocação, né, da OAB, o STF vedou as contribuições das empresas, até por conta da Lava Jato, as denúncias, o caso Petrobras, etc., né? Porém, deixou facultativa ainda a contribuição do indivíduo. O indivíduo tem ainda a prerrogativa de contribuir. E, no caso, o indivíduo candidato ficou com a prerrogativa de financiar integralmente a sua campanha, né? Nós evoluímos também um pouquinho com os limites de gasto. Isso também já foi uma evolução que nós fizemos, né? Temos um gasto limite na campanha. E o indivíduo candidato pode gastar até esse limite. Além disso, nós já na última campanha já tivemos essa condição de facultar pessoas físicas, indivíduos, de contribuir, e tivemos aberrações, né? Pessoas que recebiam Bolsa Família contribuindo, indivíduos laranjas, tantos mazelas, em boa parte, né, como o próprio TSE divulgou, das contribuições de campanha foram feitas por indivíduos de uma forma estapafúrdia, né, notoriamente irregular, né? Então, e outra coisa importante que a gente precisa esclarecer também, acho que agora está ficando mais claro, que a doação, mesmo sendo legal, ela é propina. Até um tempo atrás, muitos agentes falaram, não, eu recebi doações legais, mas a doação legal também é uma propina, né?
como acabamos de dizer, seja legal, e ainda tem um agravante, a adoção legal ainda constitui ou propicia uma lavagem de dinheiro, né? Então aquela empresa ou ente que contribui ainda pode documentar aquilo, um dinheiro que eventualmente seja irregular, pode ficar documentado pela contribuição de campanha. Então seja doação legal, seja doação ilegal, caixa 2, seja de qualquer forma, notoriamente, isso já está se tornando consensual, todas essas doações são propinas, né? E sempre usadas como pretexto, tanto do corruptor, né? Ele usa como pretexto a doação de campanha, né? Ou seja, contribui para a campanha do agente político ou agente público, e também do agente político ou agente público que usa como pretexto essa arrecadação dessa propina com o pretexto, a justificativa de usar para a campanha, né? E até usam, só que as sobras de campanha muitas vezes são maiores do que os gastos da campanha, e essas sobras remanescem de propriedade do financiado, né? Então nós temos hoje dois fundos que foram constituídos, o fundo eleitoral e o fundo partidário, que também vai poder ser usado para financiar a campanha, né? Como que esse dinheiro vai ser controlado e gerido, compete aos tribunais eleitorais. Isso é uma outra mazela que nós temos que evoluir. O papel dos tribunais eleitorais em termos de fiscalização, controle, né, desses recursos, dessas campanhas, né? Temos que ter um salto institucional marcante também dos tribunais eleitorais em relação a isso, né? Para que haja um controle efetivo desses recursos. Mas estamos ainda numa situação muito aquém do que deveríamos estar e podemos estar no futuro, mas vamos buscar o desenvolvimento institucional dos tribunais eleitorais, no sentido de fiscalizar, controlar efetivamente, né, a alocação desses recursos, principalmente com conselheiros indicados politicamente. É um grande problema dos tribunais, né? Os conselheiros, afinal de contas, tribunais eleitorais, que os conselheiros, às vezes o pessoal técnico aponta as irregularidades, documenta as irregularidades, mas os conselheiros fazem vista grossa. O caso do chapa Dilma Temer é marcante, né? Foi inocentado por excesso de provas. O povo até ficou com essa... A chapa foi inocentada por excesso de provas. Nós temos, fora a demora, né? Nós temos agora um processo para fim de quando o governador Ricardo Coutinho vai passar por um processo, faltando 6 meses para terminar o mandato, de 7 meses, a demora em relação ao julgamento, em relação a isso. Então é algo que precisamos evoluir bastante, né?